Bom, o nosso trabalho é sobre o algoritmo de Tomasulo. Nós somos da Engenharia de Computação da PUC Minas. Eu sou o Gabriel Volpini e os outros integrantes do grupo são o Frederico Prado, o Arthur Vinícius e a Alessandra Ruiz. Bom, para o desenvolvimento desse trabalho foram escolhidas 5 instruções ARM. O LDR, que é uma instrução responsável por carregar um registrador na memória, o STR, que é uma instrução responsável por armazenar um registrador na memória, o MUL, que é uma instrução de multiplicação entre dois registradores, o ADD, que é uma instrução de adição de dois registradores, e o BX, que é uma instrução de jump condicional booleana. Falando um pouco agora sobre o formato em campo de bits das instruções, cada uma delas utiliza 32 bits e nos próximos slides vai ter organizado numa tabela a quantidade de bits dentro desses 32 e a descrição do porquê eles são reservados dentro da instrução. Nesse caso, é a instrução do ADD, do bit 31 ao 28 é um campo de condição, do 27 ao 26 são 2 bits, 00. O 25 é um operando imediato. Do 24 ao 21, um código de operação, um opcode. Do 20 é um código de condição. Do 19 ao 16 é o registrador de operandos. Do 15 ao 12, registrador de destino. Do 11 ao 0 é o segundo operando. Sobre o MOL, do bit 31 ao 28 é reservado para o campo de condição. Do 27 ao 22 são armazenados 6 zeros. O 21 é um acumulador. O 20, um código de condição. Do 19 ao 16, um registrador de destino. Do 15 ao 12, um registrador de operando. Do 11 ao 8, outro registrador de operando. Do 7 ao 4, um 1001. E do 3 ao 0, outro registrador de operando. LDR e STR. Do bit 31 ao 28, um campo de condição. Do 27 ao 26, 01. 25, um offset imediato. 24, bit de indexação pré-post. 23, bit up-down. 22, bit byte word. 21, bit write back. 20, bit load store. Do 19 ao 16 é um registrador base. Do 15 ao 12, um registrador de fonte ou de destino. E do 11 ao 0 é o offset. O BX, do bit 31 ao 28, é um campo de condição. Do 27 ao 4 são os valores, que no caso são, né, vários bits. E do 3 ao 0 é um registrador de operando. O buffer de reordenamento, buffer utilizado no algoritmo de Tomasulo, adiciona um estado de instrução a mais. Geralmente seriam issue, execute e write result, chamado commit, onde o resultado das instruções será armazenado em um registro na memória. No estágio de write result, os resultados são colocados no buffer de reordenamento. Estação de reserva. No algoritmo de Tomasulo, as instruções são emitidas para as estações de reserva, onde armazena a instrução e seus operandos em buffer. Se o operando não está disponível, a estação de reserva espera um barramento de dados para o operando ser disponibilizado. Quando o operando ficar disponível, a estação de reserva coloca em buffer, e a execução da instrução pode ser resumida. Banco de registradores. Local onde os registradores estão armazenados. Agora tratando da execução do algoritmo e como ele executa as instruções fora de ordem, a gente pode ver que a gente tem nosso programa, que ele inicialmente lê um dado na memória com LDR, depois em cima desse dado ele faz uma decisão no BX, dependendo dessa decisão ele executará ou o add ou o mul, e após isso esse dado é guardado na memória. Inicialmente, quando os dados são carregados, a gente tem 3 processos em execução e 2 com problema. Os que estão em execução, nós podemos ver aqui o LDR, que está aqui, com seu endereço de memória, o add e o mul, que todos dois já têm os seus operandos aqui presentes. Os outros dois, eles têm uma dependência de dados. O str, ele precisa do dado que vai ser guardado em F2 por add ou por mul, por isso temos a dependência aqui. E o bx, ele precisa do dado que vai ser lido pelo LDR. Por isso ele está tendo problema. E esse é o primeiro momento do nosso programa. Após a execução do LDR ter sido comitada e o valor já ter sido pego,
ele é mandado para os registradores, já que não tem nenhum problema quanto a isso, e ele é retirado da nossa estação de reserva, e o BX começa a sua execução. O BX pega o valor e ele faz a decisão se ele vai executar o add ou se ele vai executar o mul. O STR continua com problema, pois ele precisa desses dois resultados para fazer a execução, e nenhum outro valor é mandado para os registradores. Ok? Agora, observando que a gente descartou o add e resolveu o mul. Com a resolução do mul, o add ele é descartado, então ele é retirado da estação de reserva. O mul ele é executado, por isso ele também sai e já faz o seu commit. E o STR ele também faz o seu commit após o mul ter sido executado. E o valor vem para cá, na posição de memória. O valor do mul está aqui na posição de memória, né, no F2. Ele botou o 4 aqui, o resultado do mul. E a gente pode ver que ele foi executado também, já foram todos comitados. Aqui a gente pode ver o estado antes, que nós tínhamos as 4 instruções. Com a execução do BX, todas as outras execuções podem ser executadas ou descartadas. Nesse caso aqui, o descartado foi o add. E aqui nós podemos ver a mesma situação, só que no caso teríamos o descarte do mul. Então, o que seria guardado na memória seria o que está na posição 3 do reorder buffer, que é o nosso add. E o trabalho foi esse. O grupo agradece a todos pela atenção e muito obrigado.